Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo com saúde, que tenham aproveitado bastante o tempo em casa e esse feriado que a gente teve aí. E hoje a gente vai ter uma aula que é continuação da aula passada, na qual a gente estava falando sobre o Paint. Lembra que lá na página 64 a gente estava falando sobre o Paint? A nossa aula de hoje vai ser continuação. A gente viu que o Paint é um programa que a gente utiliza para desenhar, pintar e mexer em imagens do nosso computador, certo? Em fotos que a gente já tem no nosso computador, a gente também pode mexer utilizando o Paint. E a gente viu que para acessar o Paint é muito fácil. A gente vai lá no menu iniciar, certo? Clica no menu iniciar, clica em todos os programas, que é uma opçãozinha que vai aparecer aqui embaixo. Clica em todos os programas. Clica em acessórios, que é uma das pastinhas que vai aparecer quando a gente clica em todos os programas. E dentro dos acessórios, que tem vários, a gente escolhe o Paint. O Paint vai aparecer com uma aquarelinha do lado, com esse símbolo aqui, para indicar que ele é um desenho que é especialmente feito para pintura, para desenho e pintura, já que paint em inglês significa pintar também. E aí, quando a gente clica no Paint, ele vai abrir uma janelinha igual a essa daqui, onde a gente tem uma tela em branco, como se fosse um papel, e umas opções aqui para a gente mexer nele. Na aula passada, a gente viu um pouquinho mais sobre essas opções, não é mesmo? A gente viu que para desenhar, a gente pode usar um lápis ou um pincel da nossa escolha, que a gente pode usar para pintar o baldinho de tinta, que pinta dentro das linhas, ou até mesmo o pincel, que a gente pode apagar o que a gente já fez com a borracha, que a gente pode selecionar, recortar, copiar e colar o nosso desenho ou partes do nosso desenho, que a gente pode colocar textos, coisas escritas no nosso desenho, que a gente pode pegar imagens e copiar a cor de uma parte para utilizar no pincel ou no lápis, certo? Aqui, ó, quando a gente abre o pincel, a gente tem a opção de escolher vários tipos de pincéis, né? Que assim como na vida real a gente tem pincel mais grosso, mais fino, pincel de aquarela. No nosso computador a gente também pode escolher o tipo de pincel que a gente quer e que a gente pode dar zoom. Essas foram as ferramentas básicas que a gente viu na aula passada. Lá na página 66, a gente vai ver outras ferramentas. Aqui, ó, quando a gente abre o Paint, essas ferramentas estão todas, ó, a gente consegue localizar elas todas nessa barrinha que a gente tem em cima da página em branco, certo? Deixa eu tentar colocar mais pertinho, mas no livro de vocês vão conseguir ver que todas essas opções estão aqui, umas do ladinho das outras, na barrinha de formatação. Uma das opções que a gente tem para desenhar é escolher formas para inserir no nosso desenho. Por exemplo, quando a gente vai desenhar um rosto, a gente tem a opção de ir com lápis ou com pincel e fazer o olhinho, ou se a gente quiser, pegar e inserir uma forma, uma bolinha para fazer o olho. A gente tem a opção de escolher várias formas. E que formas são essas? Formas geométricas como círculo, quadrado, retângulo, hexágono, pentágono, ou outras formas que já tem prontas aqui também, como estrelas, corações, faixas, setas. Olha, vai abrir, quando a gente clica em formas, vai abrir uma opção, uma caixa de opções de formas diferentes que a gente clica e vai arrastando para ir aumentando, certo? Então, a gente pode escolher a forma, o tamanho da forma, a cor do contorno, ou seja, da linha da forma, e a cor do preenchimento, se vai ser pintado, se vai ser vazio, se vai ser branco.
a gente escolhe isso tudo aqui do lado, ó. Vai aparecer as forminhas, a gente escolhe a forma e escolhe a cor da linha e a cor do preenchimento, ó. Tá vendo que tem uma tintinha aqui? É a cor que vai vir por dentro da forma. E aí, a gente pode, ó, aqui em tamanho, escolher a grossura da ferramenta que a gente está utilizando, do lápis, do pincel, da forma. A gente pode ter linhas pequenininhas, bem fininhas, ou a gente pode fazer, ó, com linhas mais grossas. E aí a gente vai para uma das partes mais importantes do nosso pente, que são as cores, né? Afinal, a gente desenha e a gente precisa escolher as cores do nosso desenho. Como que a gente vai pintar? Então, a gente tem aqui, ó, colorindo objetos. No pente, você pode selecionar a cor primária e a secundária. A cor primária é a cor 1 e a cor secundária é a cor 2. A gente tem, ó, essa opção aqui, que é o esquema de cores que a gente tem, como se fosse uma aquarela, e a cor 1 e 2. E aí a gente agora vai ver para que serve a cor 1 e para que serve a cor 2. Quando a gente clica no cor 1, a cor primária é utilizada para desenhar as formas, para usar o pincel, o spray e o lápis. Então, toda vez que a gente vai desenhar alguma coisa ou pintar alguma coisa, a gente escolhe a cor 1. A gente clica em cima da cor 1 e aí escolhe qual é a cor que a gente quer nessa opçãozinha. A cor 2, que é a cor secundária, costuma ser utilizada, por exemplo, para definir a cor da borracha. Como assim a cor da borracha? A nossa página vem em branco, certo? Certo. Mas a gente pode pintar ela de preto, por exemplo, ou de verde, ou de rosa. Vamos imaginar que a gente pintou nossa página de rosa. E aí a gente desenhou por cima. E aí a gente fez um desenho que ficou errado e a gente quer apagar. Se você apagar com a borracha branca, o seu fundo vai ficar branco. Só que o seu fundo tá rosa, então a sua borracha vai manchar o fundo. Então, o que a gente precisa fazer? Apagar com uma borracha rosa, para o fundo continuar rosa. Então, a gente clica em cima da cor 2 e escolhe o rosa. É a mesma coisa que eu tivesse uma folha azul, por exemplo, como é a folha do nosso livro, e eu fosse apagar as letras. Você ia utilizar um liquid paper branco ou azul? Tinha que ser um liquid paper azul, né? Para ficar da cor da página. É a mesma coisa que a gente faz com a borracha. Se o nosso fundo está branco, a gente utiliza a borracha branca. Se o nosso fundo está colorido, a gente vai utilizar uma borracha da cor do fundo, para não ficar destacando, igual a gente faria com uma folha. E aí, para escolher a cor da borracha, a gente clica na cor 2. Vamos ler o que está escrito aqui, ó, embaixo, que o nosso robozinho está falando. Há uma tecla que nos auxilia como se fosse uma régua. Essa é a tecla Shift. Quando você for desenhar uma linha, basta pressionar o Shift enquanto estiver utilizando a ferramenta. Então, toda vez que você quiser desenhar uma linha que você quer que ela fique reta, você desenha com a tecla do teclado Shift apertada, que aí a sua linha vai sair como se estivesse sendo feita com régua, vai ser uma linha reta. Na página 67, a gente tem uma cruzadinha para a gente preencher com os nossos conhecimentos sobre o pente. Então, ó, você vai olhar o número e vai ver qual é a resposta dessa diquinha aqui. Então, ó, no número 1, desenhar com diferentes tipos de pincel. Aí tá aqui, ó, você vai botar a resposta aqui. Número 2, desenhar de forma livre. Número 3, espessura do traço da ferramenta utilizada. Número 4, seleciona uma parte da imagem. E número 5, apagar partes da imagem. E vamos preencher as nossas palavrinhas cruzadas com os nossos conhecimentos do Paint. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê na semana que vem para aprender um pouquinho mais. Tchau, tchau!